A gente tem que prestar atenção no disco rígido porque esse lado metálico, que é a carcaça dele, é por onde sai todo o calor, ou a maior parte do calor do disco rígido. O outro lado, que é a placa, quase não sai calor. Então, esse lado aqui tem que ficar livre, não pode ficar abafado, por exemplo, instalado ao lado de um drive de disquete. Você deve sempre deixar um espaço. Então, no nosso caso aqui, nós temos, nesse gabinete, já que nós temos um gabinete espaçoso, nós vamos instalar o disco rígido aqui. Então ficamos ainda com um espaço aqui para sair o calor que sai dessa carcaça. Esse gabinete em particular, ele tem um lugar bastante interessante para instalar o disco rígido, que é aqui. Esse disco rígido pode ser instalado de cabeça para baixo e ele ficaria com a carcaça ao lado do ventilador. Então o disco rígido sendo colocado aqui, esse ventilador vai colocar ar frio dentro do gabinete e esse ar frio vai, antes de mais nada, refrigerar a carcaça do disco rígido. Então, aqui está o local que esse gabinete tem para instalação do disco rígido. Então, é um local bem interessante para ele ficar. Vamos agora colocar 2 parafusos de cada lado. O parafuso que é utilizado pelo disco rígido é o parafuso gordinho, é o parafuso maiorzinho. São 2 tamanhos de parafuso, o mais magrinho e o mais gordinho. Então, todo disco rígido usa um parafuso gordinho. O drive de disquete, eu esqueci de falar, você vai ter que descobrir na hora. Tem alguns modelos de drive de disquete que usam o parafuso magrinho e outros usam o parafuso gordinho. Mas o disco rígido sempre usa o parafuso gordinho. Drive de CD-ROM, gravadores e drives de DVD sempre usam o parafuso magrinho. Em caso de dúvida, você pode sempre checar os parafusos antes de aparafusar. Já colocamos 2 parafusos aqui, vamos colocar mais 2 parafusos na outra lateral. Então aqui, 2 parafusos nessa outra lateral do disco rígido. Depois que os 4 parafusos já estão no lugar, a gente pode dar o aperto. O disco rígido já está no lugar. Agora nós vamos instalar a alimentação do disco rígido. Então a fonte de alimentação tem esses conectores aqui. Nós vamos agora instalar a alimentação do disco rígido através desses conectores. A fonte de alimentação tem conectores como esses aqui, que servem para alimentar disco rígido, drive de CD-ROM, gravador de CDs e drive de DVD. Esses conectores são iguais e intercambiáveis. Os conectores, então, são iguais e intercambiáveis. Eu posso alimentar o disco rígido com esse conector ou com esse conector, tanto faz. Esse conector só encaixa numa posição, ele não encaixa na posição invertida, mas é bom sempre você prestar atenção para não encaixar errado. Então, estamos ligando aqui a alimentação do disco rígido e agora vamos ligar o cabo flat. Então, é o cabo flat que está na interface IDE primária. Lembrando que no caso do disco rígido, o fio pintado fica sempre próximo do conector da fonte. Então, vamos ligar o cabo flat IDE de 80 vias no disco rígido. Esse excesso de cabo deve ser recolhido para ele não atrapalhar a circulação de ar dentro do gabinete. Então, vamos recolher esse cabo. Nós vamos agora instalar um drive de DVD e um gravador de CDs. Eles vão ser ligados nessa interface IDE secundária, nesse cabo flat aqui. Lembrando que a gente tem que, já que vamos instalar 2, nós temos que colocar um deles para ser master e outro para ser slave. Então eles estão aqui. Então nós temos aqui um drive de DVD e um gravador de CDs. Vou instalar os 2 na interface IDE secundária, então eu tenho que escolher um deles para ser master e outro para ser slave. Nós fazemos essa escolha através dos jumpers que existem aqui na parte traseira do drive.
Tanto faz colocar o gravador como master e o DVD como slave, ou vice-versa. Então aqui, por um acaso, eu coloquei o drive de DVD para ser slave e o gravador de CDs para ser master. Lembrando também que o gravador de CDs normalmente é mais caro do que o drive de DVD. Então a gente deve, na medida do possível, poupar o gravador, já que ele é mais caro. Se ele estragar, o prejuízo vai ser maior. Então, por exemplo, quando eu for ouvir música, eu vou preferir ouvir música pelo drive de DVD e não pelo gravador de CDs. Eu estou falando isso porque eu vou ligar o cabo de áudio no drive de DVD. Eu não vou ligar o cabo de áudio no gravador de CDs. Quando eu quiser ouvir música, uma música de CD, eu vou ouvir pelo drive de DVD. Então é aqui que nós vamos ligar o cabo de áudio.